Olá, estamos aqui então hoje para gravar o nosso 25º episódio, o nosso último episódio do ano, e eu escolhi um tema em homenagem à nossa maior parte do público, né, nossos 90%, que são o universo feminino. E eu convidei a minha ginecologista, a Dani, para vir conversar com a gente um pouquinho sobre esse universo feminino e todas as questões que estão envolvidas e os nossos principais desafios nos diferentes ciclos da nossa vida. Eu estou muito feliz de finalizar esse último programa do ano com esse tema. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam desde março, nesses 25 programas. Eu fiquei muito feliz com as métricas do Instagram, do Spotify, do YouTube, com todo o carinho de vocês, com toda a participação que vocês estão tendo junto aos programas. E com certeza ano que vem vai ser muito melhor, com muito mais conteúdos específicos para vocês e com muito mais criação, né, direcionado àquilo que vocês mais me pedem aqui nas redes. Então, vou deixar que ela se apresente para a gente começar o nosso bate-papo. Dani, seja bem-vinda. Meu nome é Daniela, eu sou ginecologista e obstetra, né, formada aqui em Pelotas e trabalho aqui, escolhi Pelotas para trabalhar aqui, né, nessa área, por ser o local onde eu me formei, onde eu criei raízes, tenho todo o apoio dos meus professores, da pessoa que eu me formei junto, então isso é muito importante, assim, né? A gente se sente em casa, né? Uhum. Não sou daqui, sou gabrielense, vim morar aqui já fazem 20 anos que eu estou em Pelotas. Tu é de São Gabriel? Sou gabrielense. Não sabia? Uhum. Que legal. E aí, quando eu me formei, eu me formei como médica e durante a minha formação, na verdade, eu engravidei do meu menino, né, do Vinícius, e aí acaba que quando tu já tá com família, com filho pequeno, tu acaba, tipo, ficando mais acomodado, assim, também de fazer grandes mudanças, né? Uhum. E aí, a minha formação em ginecologia e obstetrícia também foi aqui em Pelotas. E tu sempre quis, Dani, essa formação? Então, na verdade, para mim, foi assim, eu disse assim que quando eu fui passando pelos estágios dentro da medicina, né? Tu começa a ver que tem algumas coisas que te trazem mais conforto, como se fosse mais fácil para ti desempenhar aquele papel. Tem mais afinidade. Mais afinidade. Então, assim, ao longo de toda a trajetória, eu fiz vários estágios em várias áreas, assim. Então, eu fiz estágio em otorrino, eu fiz estágio em cirurgia e também em pediatria e fiz vários estágios em ginecologia e obstetrícia e foi aquilo que parecia ser mais comum, mais fácil de tipo assim, parece que era algo que já era meu. Isso, que já era meu. Eu me sentia muito naturalizada com tudo aquilo e para mim me fazia bastante sentido. E é uma área maravilhosa, né? E é muito rica, tem muita coisa, muitas áreas dentro da ginecologia e obstetrícia que a gente pode seguir. E isso é muito legal. E aí eu acabei ficando por aqui mesmo e abri o consultório, trabalho em os dois hospitais que tem aqui, eu sou plantonista também. E agora estou me especializando, né, fazendo uma especialização em ginecologia endócrina, né, que é a saúde da adolescência da mulher e da vida da mulher mais madura, que seria climatério e menopausa, né? Que é maravilhoso, eu estou cada vez mais apaixonada. E eu acho que é uma área que está cada vez sendo mais olhada, né, Dani? Porque antigamente, quando se chegava numa menopausa, é como se a vida da mulher fosse finalizando, né? Para diversos aspectos. E hoje em dia, não. Lá no consultório, na minha percepção, quando uma mulher está chegando num climatério e menopausa, é uma nova vida, são novos ciclos, né? Novas descobertas, desafios, mas é uma nova forma de se viver e se viver feliz, se viver de bem com o corpo, de bem com as suas emoções, né? De conseguir se redescobrir, se reinventar e não simplesmente se acomodar com alguns maus-estares que antigamente acontecia. Então, eu quis muito te convidar para a gente poder falar um pouco para a mulherada que está nos assistindo, né? E também para homens, parceiros, enfim, que têm interesse de entender um pouco mais sobre esse universo feminino, sobre algumas questões que são tão importantes para o nosso cuidado ao longo da nossa vida.
Eu acho que agora a gente anda conseguindo prestar mais atenção, né, em algumas questões pessoais nossas. Como a gente sempre foi culturalmente muito cobrada, né, de ser aquela mulher guerreira, aquela mulher que tem que dar conta de tudo, dar conta da casa, dar conta do trabalho. Isso, muitas vezes, nos sobrecarregou, nos exigiu demais e nos tirou o nosso tempo de autocuidado, as formas que a gente tinha de autocuidado. Então, a gente está passando, na minha percepção, pode discordar comigo se tu não concordares, mas por uma transição, hoje em dia, da mulher conseguir estar olhando um pouco mais para si, né? Um pouco mais sobre as suas necessidades, sobre as suas formas de se cuidar, sobre o que, de fato, faz ela feliz, faz bem para ela, respeitar um pouco mais os seus limites, entender que ela não tem que dar conta de tudo, né? Que muitas vezes ela vai poder perceber que ela não tem 10 braços, não sei quantas pernas para conseguir abraçar o mundo, resolver todas as coisas que ela gostaria e que está tudo bem. A gente precisa entender as prioridades do nosso momento. E muitas mulheres que chegam até o nosso consultório, elas chegam com um objetivo de mudança X, mas a gente, como profissional, consegue perceber com um olhar, né, já mais minucioso, como está faltando, muitas vezes, esses autocuidados que são simples e necessários para a vida daquela mulher, né? Como um tempo para conseguir cuidar da pele, do sono, né, da saúde emocional. E eu queria saber de ti, assim, quais são as características que tu percebe das mulheres que chegam no teu consultório hoje em dia, na nossa realidade, mesmo que nesse processo de transição, de reconhecimento, de falta de tempo, muitas vezes, e de prioridade para si, quais são os sinais de uma mulher que não está conseguindo cuidar de si como de fato deveria? Assim, é bem interessante esse ponto que tu traz aqui para a gente discutir, né? Porque o que eu percebo, assim, que estou ali no consultório direto, né? Que as pacientes, elas acabam vindo procurar atendimento muito, assim, quando elas estão com algum problema já. Sim, tá? E não para prevenção. Exatamente. Então, assim, e deixando a rotina, digamos, de cuidados essenciais para né, tipo, em segundo plano, né? Então, acho que o que eu mais percebo é isso, assim, ou a paciente precisa fazer esse exame porque é exigido em algumas circunstâncias, assim, né? Ou, por exemplo, o preventivo, o Papa Nicolau, que é o que a gente preconiza que as pacientes, né, façam anualmente ou, eventualmente, né, de acordo com o seu médico, pode eventualmente se passar, enfim. A gente percebe, assim, que às vezes as pacientes tu consegue fazer um pré-câncer quando a paciente está na gestação, porque ela é obrigada a ir no médico, porque ela está gestante. Então, tu acaba aproveitando para fazer, e sendo que ela poderia ter vindo antes, né? Então, a gente percebe bastante isso. Então, assim, a gente não tem, a paciente não está procurando o mínimo, né? Que é fazer um rastreio para fazer uma avaliação, né, de câncer. Então, todo o resto está sendo deixado de lado, né? Não só essa parte, assim, de câncer, mas tu vê se ela já não está indo no negócio que é tão importante, o resto todo elas deixam de lado, né? É muito sobre muitas mulheres sobrecarregadas, com multitarefas, né? Tipo, dando de tudo para a família e dando menos para si. E isso é uma coisa que eu tenho discutido bastante com as pacientes, especialmente com as pacientes que a gente às vezes precisa, né, insistir em mudança de estilo de vida e tal. É bem interessante, porque é uma coisa que eu questiono bastante elas, né? Tipo assim, mas tu tem filho pequeno, como é que funciona quando o teu filho vai para o colégio? Tu consegue organizar a vida dele? Não, organizo, eu consigo fazer uma lancheira, eu cuido da dieta deles, mas aí, e a tua? Né? Por que o tempo para cuidar da lancheira do filho tem, mas para cuidar de ti não? Então, a mulher vai se deixando de segundo plano, terceiro, quarto, em inúmeras circunstâncias, e é o que mais a gente tem visto, na verdade. Eu acho que é muito uma questão de prioridade e de bom senso. Eu não sou mãe, mas eu trabalho há mais de 7 anos com mães, né? E o que eu percebo dentro do consultório? Que muitas vezes tu acaba priorizando aquela fase, mas
além de priorizar aquela fase, que é fundamental, obviamente, é muito importante que tu viva aquilo, tu não consegue direcionar o teu tempo para conseguir um pouco de foco em ti também, e aí tu acaba direcionando para outras coisas no teu tempo mais livre, né, que não fazem tanto sentido ou que não são tão importantes naquele momento. Então, tu vive intensamente, por exemplo, um casamento que recém aconteceu, quando tu tá recém começando a morar com alguém, ou o início de uma infância, de uma primeira infância, né? E administrando, organizando esse tempo, a gente não vai ter, obviamente, a nossa relação consigo quando se é solteira, mora sozinha, claro que né? Não tem uma vida profissional que te exige, claro que não, mas a gente consegue organizar para minimamente ter alguns cuidados que são essenciais para que isso não estoure lá na frente. E se tu não tem esse olhar cuidadoso, essa preocupação, isso acaba somatizando, né, ao ponto de estourar em alguma patologia ou de diminuir muito a qualidade do teu sono, e a gente sabe as consequências metabólicas que isso vai trazer, ou não ter tempo de te exercitar minimamente durante a semana, e a gente sabe que isso, consequentemente, aumenta o teu nível de ansiedade, ou aumenta o teu excesso de peso, porque o teu gasto calórico vai ficar diminuído, ou tu não consegue pensar nas coisas que tu está comendo, então tu não organiza, tu come tudo sem pensar, e tu vai ter um aumento de peso que mexe não só com a tua parte metabólica, mas também com a tua autoestima. Então, tudo vai virando uma bola de neve. E é óbvio que tu não vai conseguir ter o mesmo foco, disciplina, daquela época que tu era sozinha, que tu estava na faculdade ou que tu morava com os teus pais. Os ciclos mudam, as fases mudam, mas uma adaptação em diferentes fases é essencial para que tu não vá te deixando sempre numa gavetinha, porque daqui a pouco é aquela gavetinha da bagunça, né? Na verdade, o que eu percebo assim muito isso, assim, essa situação em específica, especialmente para as mulheres que tiveram filhos, né? Então, assim, a partir do momento que tu tem filho, é muito impressionante a mudança que tem na rotina da vida da mulher. E o que acontece, né? A mulher tem vontade, só que, às vezes, ela passou por uma rotina tão extensa e longa que ela não sabe por onde ela vai voltar a ter aquele autocuidado e aquela vida que ela tinha, aqueles mínimos cuidados, né? E isso é bem interessante, assim, sabe? Porque esse cuidado, a gente, especialmente a gente, que é ginecologista e obstetra, que a gente está ali convivendo com a paciente no puerpério, a gente tem que se atentar para conversar com ela, explicar por quê. Porque a mulher ela é submergida pela maternidade, né? Tu mergulha dentro daquele mundo e tu não consegue, assim, ó, às vezes, enxergar como que tu vai voltar para a tua vida que tu tinha. E, óbvio, assim, a vida nunca mais é a mesma, tá? E é uma vida maravilhosa, uma vida incrível. Eu tenho 2 filhos, então, para mim, assim, eu não consigo imaginar minha vida diferente. Mas eu passei por todos esses processos também, tá? E é uma coisa que eu tento discutir bastante com as minhas pacientes, principalmente pós-parto, que já tiveram filho. Por quê? Porque é visível, assim, que a gente percebe digamos, a mulher ela se coloca numa outra situação, num segundo plano, quando ela bota o filho na frente, a família na frente, e isso não digamos assim, o problema não é tu dar valor para tua família, o problema é tu não te valorizar junto. E aí tu não te colocar no mesmo patamar da tua família, né? E a gente passa por fases, né, pós-parto, e isso é uma coisa assim bem intensa, né? Tanto no pós-parto, puerpério, aí quando tu sai do puerpério que tu começa a querer fazer as coisas, tu percebe o teu corpo completamente diferente, né? Muitas vezes a paciente ganha muito peso, aí dá um desânimo, não sabe como que vai conseguir recuperar. Então, é uma fase bem difícil e ímpar na vida da mulher, né? E a gente percebe que, assim, as pacientes, elas não têm muito apoio, assim, ou às vezes não tem muita conversa, e é muito difícil. Assim, ó, praticamente, basicamente, a mulher passa por isso. Existem o homem ainda não alguns tem tabus, né? Muitos. E, às vezes, dentro do relacionamento não existe muito essa
essa conversa, esse diálogo, para que o homem também compreenda todas as dificuldades que a mulher está passando, porque não são só dificuldades de estrutura de rotina, e os homens que estão nos ouvindo, né, que prestem atenção, mas são dificuldades também de mudanças hormonais e mudanças estéticas que mexem muito. Com a nossa cabeça, né? Então, conseguir ter esse cuidado masculino, né? Esse cuidado do parceiro ou de quem estiver junto, né? Dessa mulher vivendo esse processo é muito importante para também amenizar um pouco, de certa forma, esse sofrimento, entre aspas, né? De estar se reconhecendo de uma forma diferente, essa angústia de um universo novo. E, Dani, só fugindo um pouco assim dessa conversa, mas para a gente conseguir ir traçando as fases, tá? Numa linha de tempo cronológica. Quais são os exames essenciais e quando começar com esses exames, até para que as mães de adolescentes ou adolescentes que estejam nos escutando consigam ficar alerta? Quando que a gente precisa começar a se preocupar com esses exames ginecológicos? É depois da primeira menarca? É com alguma idade específica? Sim, assim, ó. Quando a gente está com ali a pré-adolescência, adolescência, ou até a gente costuma dizer assim, até a paciente não demonstrar que tem desejos ou interesses ou mudanças hormonais que sugerem para a mãe que ela já está entrando mais numa vida mais adulta, tá? Isso antes de menstruar, a gente mantém a paciente dentro assim dos cuidados com a pediatra e com a ebiatria, tá? Que é uma área da pediatria que cuida de adolescentes. A partir do momento que a paciente, né, tem ali a primeira menstruação e a mãe se sente também confortável em levar, é muito interessante que ela vá já à primeira consulta no ginecologista. Por quê, né? Isso é uma coisa que se a gente se discute bastante, assim, que às vezes se tu perguntar para uma mãe, tipo, tua filha já menstruou, e por que tu não levou no ginecologista? É porque ela tem um tabu ainda em relação a, tipo assim, mas aí vai conversar com a minha filha sobre sexo, vai, né? Não sei se é a hora. Não, a gente tem muitas coisas antes de conversar sobre a sexualidade em si, ou falar como ocorre a relação sexual, que eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida desde casa, né? Mas que a gente pode discutir dentro de um consultório e a paciente precisa ter vínculo, né? Então, assim, a gente vem dentro de uma linha antiga já de tratamento ginecológico, em que a paciente, tipo, senta, na primeira consulta já tem que sentar, fazer um exame de espéculo, fazer tudo. E isso é meio complicado para muitas pacientes, é difícil, né? O ideal seria ter uma consulta que a gente possa conversar antes, né? Num adolescente, pré-adolescente, a gente possa ter uma conversa, explicar como que funciona o corpo, por que aconteceram todas essas mudanças no corpo, né? Explicar que são decorrentes dos hormônios e que ela está passando por uma fase de adaptação para que o corpo dela fique maduro o suficiente para que ela possa, num futuro, né, quiser casar, ter filhos, enfim. O que os exames que a gente pede nessa fase? Se é uma criança, uma adolescente ali, que já está menstruando, o que a gente percebe? Que muitas podem ficar em ciclos que não têm menstruação ou até amenorreicos, né, que não vai ter o sangramento, e em contrapartida vai ter pacientes que vai ter sangramentos abundantes, tá? E aí isso causa bastante angústia para a mãe e bastante preocupação, né? Então, o mais importante é tentar acalmar a mãe, que é uma fase adaptativa do corpo, que assim como ocorre lá no final da vida da mulher, essa fase de adaptação é também uma fase de adaptação importante, né? Todas nós passamos por isso, lembramos com certeza do dia da primeira menstruação, do medo que foi, como que seria, o que está mudando, o que está acontecendo e agora o que vai ser, né? Então, é uma fase que é bem conturbada, assim, tipo, questão hormonal, e que a gente precisa emocional. Então, a gente dá o suporte para a mãe, né? E explicar para a mãe que talvez ela não lembre, mas ela também passou por isso, e que ela vai passar por alterações hormonais também quando chegar na menopausa e vai ter rompantes de humor e tal. E aí pensar assim, né? Numa menina mais jovem que tem um sangramento mais abundante, pensar em fazer um exame de sangue para ver se não está com as ferritinas, o ferro, está tudo ok. Com risco de anemia. Exatamente, mas nada muito invasivo, assim, só se realmente for necessário. E depois que se começa, tá, a vida sexual,
que eu acho que aí começa uma certa displicência também do mundo feminino, né? Porque a vida é corrida, não dá tempo, tem muita coisa para fazer, esse ano eu esqueci. E aí, muitas vezes, não se vê uma periodicidade dos exames ginecológicos como, de fato, deveria ser. E a gente sabe que muitos dos cânceres de útero, câncer de mama, poderiam ser prevenidos, né, se existisse uma periodicidade de exames prévios. Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, para que mulheres que depois que começaram a vida sexual, qual seria o ideal de frequência de exames e quais exames que a gente deve se preocupar em fazer com maior frequência para que a gente não leve alguns sustos, né, que esses exames poderiam prevenir. Então, assim, foi importante tu tocar nesse assunto, porque, assim, lá na fase pré-adolescência da paciente, a gente já tem no nosso sistema de saúde, né, a vacina para HPV. Tá? Perfeito. Que é maravilhosa, é muito importante que todas as mães façam, tanto nas meninas quanto nos meninos, para que a gente, boa parte desses cânceres que a gente tem, tipo, de colo de útero por causa dessas alterações, a gente consiga resolver, tá? E é uma prevalência muito alta, né? É muito alta, assim, ó, e o que a gente sabe, né? Que as pacientes que fazem essa vacina tem um índice de proteção super alto, em torno de 90% para esses subtipos que são protegidos da vacina, que são os mais agressivos. Tá? A vacina para HPV, ela tem subtipos de HPV que ela pega. Assim como tem a vacina da gripe, que tem, né, para vários tipos de vírus, a mesma coisa tem o do HPV. Então, é importante que nessa fase seja feito, né, para que a gente tenha uma paciente mais protegida na fase adulta, que na minha época e nem na tua, a gente não teve essa oportunidade, né? Já as meninas de agora já têm. Na fase adulta, a gente vai pedir para que a paciente faça exame de rotina, pelo menos anual, tá? Existem alguns protocolos que falam que quando a paciente tem alguns exames normais, de alguns anos normais de exame de colo de útero, que ela pode espaçar, mas isso é uma coisa individualizada entre a paciente e o seu ginecologista, tá? Isso são protocolos, não são coisas que a gente decide, tá? Então, assim, tem médicos que preferem, eu particularmente prefiro que a paciente faça todo ano, tá? Exame de coleta de pré-câncer, né, que é o preventivo para câncer de colo de útero. Fazer um exame de sangue para ver como que tá as alterações, o colesterol, ver como está a glicemia, se tem alguma alteração. Importante, a gente pega muita paciente assim com intolerância à glicose, que, tipo assim, que tem como a gente reverter e correr atrás, entende? Com alteração de triglicerídeos, alteração de colesterol, que às vezes uma conversa com a paciente ali no consultório ginecológico, a gente já consegue ter uma resposta, explicar para ela e mostrar o que isso pode causar para ela no futuro. Sim, né? Pequenas mudanças no estilo de vida que Exatamente. podem fazer muita diferença, né? Metabólica e já prevenir algumas questões que lá na frente não são interessantes, porque aí talvez se tornem dependentes de medicamento, né? Com certeza. Não, total, sabe? Tipo, acontece muito. Eu procuro conversar bastante, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a base é a alimentação e é o que faz a diferença para tudo, sabe? Então, isso é bem importante e a gente vai refletir isso nos exames. E agora, já que tu fez o gancho, chamar a atenção que a alimentação saudável, né, ela não vai resolver os seus problemas de forma aguda. Ela precisa ser contínua e a longo prazo. Então, por exemplo, uma mulher que tem o diagnóstico de síndrome do ovário policístico e resolve mudar o seu estilo de vida e quer um mês um resultado diferente, não vai funcionar. Ela precisa entender que isso pode ser consequência de um estilo de vida que vem de anos. Assim como, vamos buscar um outro exemplo que não tenha relação com isso. Infertilidade. Uma mulher pode ter uma forte prevalência de infertilidade por ter deficiência de alguns micronutrientes por conta de uma alimentação pobre em nutrientes ao longo da vida e que ela não vai resolver rapidamente em semanas, né? Muitas vezes a pressa para que aconteça essa gestação ela é muito alta, né? Ela é muito grande, mas a resolução de algumas questões fisiológicas
elas não são rápidas. A gente precisa que o corpo consiga se reestruturar, né, para conseguir ter uma forma absortiva diferente, metabólica diferente. Então, tomar um cuidado a longo prazo de como tu estás te nutrindo, te cuidando, é essencial para prevenir não só patologias, mas também algumas frustrações, né, que podem vir a acontecer por causa dessa falta de cuidado. Muito legal tu ter tocado nesse assunto, que eu lembrei no caso de uma paciente que eu atendi, que ela chegou no início do ano para mim, e ela disse que já tinha tido uma gestação há uns 5 anos atrás, e ela gostaria de ter de novo, só que ela estava sobrepeso, tipo assim, quase obesidade, né? Eu pedi exames, ela não estava fazendo uso anticoncepcional, a gente pediu um perfil hormonal para ela, né? E eu percebi que, tipo, praticamente normal, o normal não tinha muita alteração a questão hormonal dela. Eu conversei com ela a respeito dela mudar o estilo de vida, dela começar a emagrecer, né? Expliquei para ela que isso vai fazer diferença para que ela conseguisse engravidar, né? E engraçado que, assim, eu pedi para ela pedi os exames, e ela voltou, tipo, 3 meses depois, né? Que foi quando eu vi os exames. E eu não reconheci ela. Tipo, não reconheci ela, né, até por causa do uso da máscara e tal, e a gente sentou e começou a conversar. E aí, quando ela me falou, ela disse, a senhora lembra que a senhora falou para mim que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que perder peso? E aí eu lembro. E ela, pois é, eu disse assim, e sabe quando tu lê a história, mas tu não reconhece? Aí quando ela falou, pois é, eu disse assim, ai, lembro, sim. Eu falei assim, mas tu tá muito diferente. Ela, sim, doutora, eu perdi 12 quilos. Imagina. Entendeu? Aí ela voltou e os exames realmente estavam normais. Ela se cuidou nesse período, né? E aí, só que ela estava fazendo uma dieta bem restritiva, tá? E eu conversei com ela sobre isso. Ela disse assim, pois é, doutora, mas eu já perdi esses 12 quilos. Ó, te mostrei aqui meus exames. Tu disse que estão normais. E eu já perdi 12 quilos e não estou conseguindo emagrecer. Não estou conseguindo engravidar. E eu falei, tá, mas como que tu perdeu? Aí ela estava fazendo uma dieta super restrita, sabe? Uma dieta, tipo, basicamente a base de proteína, sem outros nutrientes. E, claro, ela emagreceu bastante, né? Foi muito bom para ela. Eu falei, mas agora... De forma aguda foi interessante, mas pensando em algo crônico... Isso. Aí eu falei para ela, não, mas agora a gente vai ter que fazer uma dieta... Tu vai ter que, né, tentar fazer uma reeducação para que tu consiga introduzir uma alimentação saudável, porque senão tu pode também não engravidar por causa dessa tua alimentação. Aí eu remarquei para ela uma consulta, né, tipo, em 2 meses, ela voltou grávida. Bem feliz. Que legal, que legal. Aí a gente conversou bastante sobre isso. Agora ela estava bem preocupada, que ela não queria engordar, enfim, né? Aí eu disse para ela, não, calma, não é assim, vamos aos poucos. Mas eu fiquei muito surpresa com a resposta dela. Então, às vezes, assim, a gente acha que a gente não vai conseguir mudar a opinião da pessoa numa conversa. Só que a gente não sabe como que a gente está tocando essa pessoa, de que maneira que a gente está falando e como que a gente está causando realmente esse impacto, né? E às vezes é a forma como tu coloca. Simplesmente a forma como tu coloca e como aquela pessoa está pronta para te escutar, né? Que muda completamente as ações que ela quer ter com ela ou a forma como ela vai enxergar aquela tua orientação. Porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dificuldade de se sentir impostas. Não, tu tens que fazer isso. Agora, quando tu conversa, tu explica das consequências, a pessoa já sai mais reflexiva, né? Não, talvez algumas mudanças realmente sejam necessárias até para que eu possa engravidar com um peso onde eu me sinta confortável, porque engravidar com sobrepeso e obesidade, né, já é um risco e já é, de certa forma, algo que pode prejudicar a saúde não só do bebê, mas como da mãe. Com certeza. Então, tem todo um contexto, né, por trás que pode ser um sinal de alerta. E, Dani, uma outra questão que eu acho que hoje em dia existem, os diagnósticos eles estão mais avançados, então por isso a prevalência também está aumentando muito, mas gera muita dúvida nas mulheres, que são os diagnósticos de SOP e endometriose, né? Então, síndrome do ovário policístico e endometriose. Queria que tu falasse um pouco sobre essas duas situações, essas duas patologias, um pouco fisiologicamente dos cuidados que a gente tem que ter, né? E alerta também sobre o diagnóstico, porque existe muito diagnóstico com falso positivo, né? Exato. Em relação à síndrome do ovário policístico e endometriose, e assusta muitas mulheres. Assusta mesmo. Na verdade, assim, né?
é meio estigmatizante, assim, né? Às vezes tu pega uma paciente que chega... a gente pega também bastante isso na maternidade. Chega as pacientes dizendo, pois é, essa gestação para mim foi uma surpresa, porque como me disseram sempre que eu tinha SOP, eu achei que eu nunca ia engravidar, então eu nem me cuidei. Aí a paciente engravida, né? Então, aí a gente tem que tentar ver como que foi feito esse diagnóstico, né? Então, a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, né? Ela é uma patologia que ela tem uma alteração metabólica muito pesada ali, muito presente. Eu acho que é basicamente o que mais causa as alterações, né? Inclusive, as alterações que a gente percebe nos ovários também é relacionada a isso, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem vários hormônios que comandam o nosso corpo e dizem como que as coisas devem funcionar perfeitamente, tá? Só que os hormônios que estão relacionados à SOP, elas também estão interligados e são prejudicados quando a paciente tem aumento de peso. Por quê? Quanto mais obesa a paciente tem, mais resistência à insulina ela vai ter. Essa resistência à insulina, o que o corpo entende? Olha, o que basicamente é a resistência à insulina? O teu corpo não identifica a insulina, tá? Que é o hormônio responsável por várias coisas, especialmente para fazer com que seja absorvida para dentro das células os carboidratos, os açúcares que estão circulando no corpo, né? Então, como o teu corpo acha que ele não entende que aquilo ali é insulina, ele para de reconhecer, ele olha para a insulina e diz assim, olha, eu não sei quem tu é, mas com certeza insulina tu não é. E ele não ocorre a ligação dos receptores de insulina no local certo. Começa o corpo a aumentar a circulação de açúcar e o corpo entende que tem pouca insulina. E aí faz o quê? Aumenta a produção de insulina e a gente fica com um quadro de hiperinsulinemismo. E isso vai fazer várias alterações no corpo da mulher, desde alterações na cadeia dos colesteróis, e isso influencia diretamente na produção dos hormônios. Vai também interferir lá no ovário, na produção de hormônios femininos, tá? E esse excesso de colesterol que a gente acaba tendo faz desviar ali na produção nos nossos hormônios normais e pode fazer com que ocorra um excesso da produção de androgênios, que são o quê? Que são os hormônios masculinos que a gente tem, né? Que têm características mais masculinas e que todas nós temos. Nós temos essa produção. Só que ela começa a ser produzida em excesso, tá? E isso vai fazer com que a mulher apresente vários sintomas no corpo, que é excesso de pelo, acne, né? Então, são várias coisas, não é uma circunstância só em que vai causar a SOP, né? Da mesma maneira como lá nos ovários, eles acabam aparecendo com uma característica de ovários policísticos. Por quê? Porque na fase da produção normal do nosso ciclo, né, todo mês, a gente recruta vários folículos do nosso útero. E aí vai aparecer no ultrassom vários cistinhos ali. Só que no síndrome do ovário policístico, esse mecanismo ele não chega no final. Ele não recruta um só que aumenta e rompe, liberando o nosso óvulo, entendeu? E aí, o que acontece? Tu acaba ficando com inúmeros cistos, entendeu? Que não chegam no final. Aí a mulher não ovula, aí ela não consegue engravidar. Sim. Então, o que é o mais importante? É uma cadeia muito complexa, eu estou tentando falar de uma maneira mais simples possível, assim, fácil de entender, né? Mas o que é o importante de tudo isso? Que a paciente chega para ti querendo que tu traga uma pílula mágica que ela vai tomar de manhã cedo e vai resolver todos os problemas dela. Ela vai emagrecer, vai melhorar da acne, vai engravidar e vai ficar tudo perfeito. Não funciona assim, né? A gente depende muito da paciente. E principais causas, eu posso considerar fatores genéticos? Fatores genéticos, sim, tem relação forte nisso, né? A gente tem essa relação. E aí a gente já tem que pensar que, assim, às vezes é genético e epigenético. Por quê? Porque essa mãe que tem já essas alterações, muitas vezes já tem uma alimentação disfuncional. O ambiente já é atrapalhado. Já tem um ambiente todo errado, com uma alimentação toda errada, e ela vai reproduzir esse padrão de alimentação para a filha. Então, ela já tem um fator, uma predisposição genética para isso, entendeu? E ela vai manter esse padrão, entende? E lembrando que, assim, a SOP, ela não é um estereótipo
claro, do tipo assim, a paciente que é mais gordinha. Não, a gente tem pacientes que são magras e têm SOP, a gente tem pacientes que não têm acne e têm SOP, então são 4 subtipos que a gente tem diferente, tá? E o ideal sempre é, se a paciente tem alguma irregularidade menstrual, tem alguma coisa, procurar o seu ginecologista. Por isso que é importante a gente ter consultas de rotina, né? Porque na consulta de rotina a gente consegue identificar isso, tá? Então... E só para fechar, nem todo ultrassom com ovário policístico, por exemplo, com características policísticas, é uma paciente necessariamente com SOP, tá? Então, assim, ó, é importante falar isso, por quê? Porque quando a gente pega uma pacientezinha que está lá no início da vida reprodutiva, que está com todas as alterações hormonais que a gente tem do início de ciclo, ela pode apresentar fases em que ela vai ter uma grande produção de cistos, tá? Porque ela está nessa fase de regulação dela. E aí, a primeira ultrassom lá com 15, 16 anos, vai fazer um ultrassom e enxerga um ovário cheio de cistos. Ai, meu Deus, eu tenho um ovários policísticos. Sim, já deixa a situação catastrófica. Aí, exatamente. Aí a paciente já vem lá de 13 anos já com esse diagnóstico, que é um diagnóstico feito por imagem. Lembrando que o ultrassom ele é excepcional, ele é um exame uma ferramenta incrível que a gente tem na mão da gente. Mas lembrando que ele é operador dependente e ele é uma foto daquele momento. Então, tu tá vendo a paciente naquele momento. Então, tipo assim, o ideal é tu repetir daqui a pouco, tu comparar com a clínica, fazer uma avaliação mais detalhada dessa paciente, porque não dá um diagnóstico de SOP na primeira consulta, no primeiro exame que tu vê, sabe? Repete de novo, pede para voltar, avalia de novo, porque é bem estigmatizante. A paciente fica achando assim, ai, meu Deus, eu nunca vou engravidar, sabe? A minha vida vai ser horrível, enfim. Sim. E, às vezes, não é assim que funciona. E, Dani, quando se recebe o diagnóstico, primeiro existe toda a fase de aceitação, né? Porque acho que no início é normal ter um pouco de negação, né? Do que está acontecendo. Não, pode ser que seja erro médico, pode ser que não seja verdade. Então, aceitação e entender quais são os principais pontos daqui para frente para que eu tenha uma melhor qualidade de vida e a vida o mais próximo do meu normal, entre aspas, né, podendo viver com esse diagnóstico. Então, existem alguns micronutrientes, né, que são importantes, que servem como anti-inflamatórios. E existem alguns ajustes hormonais também que a gente vai tentar fazer com aquela paciente e uma dieta o mais anti-inflamatória e voltada para uma diminuição de picos de carboidrato, né? Exatamente. A gente pode considerar uma dieta low carb, mas só para reforçar quem está nos escutando, low carb não significa zero carboidrato. A gente pode comer arroz, banana, batata, desde que com controle dessas cargas glicêmicas, né? E de forma bem distribuída ao longo do dia daquela paciente, considerando também outros nutrientes que são importantes, então um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, né, conseguir ter o consumo de boas fontes de verduras, vegetais, frutas, fibras, uma alimentação de fato in natura, né, que seja de verdade, que é o que hoje em dia tem muita dificuldade, porque se procura muito pelo prático, pelo rápido e que consequentemente vai ser o industrializado. E, além disso, isso é o básico, isso vai ter que acontecer. Tu não vai poder seguir comendo doce adoidado, ou farinha refinada, ou consumindo bebida alcoólica com alta carga glicêmica todo final de semana e achando que está tudo bem, né? E, além disso, como fator de proteção e prevenção também, para os próximos passos daqui para frente, a atividade física, que vai precisar fazer parte da tua vida, né? Exato. Então, lá no consultório, eu sempre tento trabalhar muito esses pontos fortemente. É uma paciente que tu vai ter que tratar com uma individualidade diferente. Se é um paciente que chega e eu quero perder peso, ponto, mas eu não trago nenhuma oscilação hormonal, nenhum quadro ginecológico, né, ou clínico alterado, nenhuma condição clínica que vai direcionar a peculiaridade da minha dieta, é uma coisa. Agora, se é uma paciente que já traz alguma questão mais minuciosa, eu preciso enxergar isso, eu preciso ter atenção para isso, e o paciente precisa também, aos pouquinhos, ir aceitando que ele é um paciente individualizado, né? Ele é um paciente mais minucioso. E tudo bem, a gente pode ir respeitando o processo de aceitação dele, mas vai ter que existir essas mudanças, né?
Para sempre. Acho que esse para sempre também assusta muito, mas sim, vai ter que ser para sempre. Na verdade, assim, o que a gente tenta sempre conversar, especialmente para aquela paciente que tem aquele estereótipo assim da paciente que é sobrepeso, né, e que precisa entender que ela assim, primeiramente a gente vai pedir que ela tenha uma perda ponderal de em torno de 5 a 10% do peso, tá, para tentar melhorar um pouquinho a carga, a resposta hormonal dela, a resposta glicêmica, né, para que ela tenha uma melhora da qualidade de vida como um todo, né? E eu acho que o mais importante, né, Andressa, da gente comentar também a respeito disso é que assim, a gente precisa, eu acho que não só, né, em todas as áreas, a gente precisa que a gente tenha cada vez mais a responsabilização da paciente sobre a situação dela. Tá? Então, por quê? Porque a paciente, é isso que eu te falei, eles querem um comprimido que resolva tudo. Elas não entendem que 90% dos tratamentos metabólicos, de preferência, tipo diabetes, SOP, tu precisa do comprometimento da paciente, que ela entenda que depende basicamente dela. Tá? Por quê? Porque 90% do tratamento, tipo assim, se ela resolver e entender que ela precisa mudar drasticamente, né? Tipo, mudar o seu padrão de estilo de vida e ter uma vida mais saudável, tipo, a chance da gente ter que entrar com uma medicação, sabe, diminui muito. Uhum. E isso faz toda a diferença, sabe? Então, a gente precisa sempre tentar colocar o paciente, explicar bem o que é responsabilização, né? A responsabilização. A pessoa precisa ter digamos assim, um autoconhecimento da situação. Exato, porque tipo assim, a gente está chegando no ponto em que o paciente precisa entender que ele é ativo, não passivo. Tá? Dentro do tratamento, eles precisam ser ativos. Eles precisam fazer parte de todo o processo. Então, tu explicar a fisiologia, por mais difícil que seja, tu tem que fazer isso de várias maneiras, tá? Para que consiga entrar na cabeça da pessoa que realmente. Então, a alimentação, digamos, a minha mudança do estilo de vida é que vai fazer diferença, sabe? E é como tu disse, né? Normalmente se procura uma pílula mágica. E talvez se eu não trabalhasse com saúde, eu também procuraria a pílula mágica, tá? Mas quando a gente trabalha, a gente fica um pouco mais perto da realidade de como as coisas acontecem. E aí tu vai percebendo que essa pílula mágica não existe. Ela é construída todos os dias com as tuas ações, com o teu comprometimento, né, diariamente, com as tuas escolhas. E que tu não vai... Aí a gente entra numa outra questão muito importante. Tu não vai poder esperar a motivação para mudar. Tu vai ter que contar com o teu comprometimento e responsabilização. Porque, nesses casos, tu até pode ter a motivação do diagnóstico, né? Me assustei, quero mudar. Mas, em seguida, isso amortece. E se tu não tem a responsabilização e o comprometimento, tu esquece da importância dessa mudança. Eu tenho, como tu sabe, uma doença autoimune. E do dia que eu descobri a doença até o dia que eu consegui virar a chave para a mudança, isso foram anos de quedas e tentando levantar, e quedas, e levantava. Porque eu pensava, tá, agora eu estou melhor, então eu posso voltar a fazer o que eu fazia. Aí eu ia lá e me destruía de novo, fisiologicamente, até entender que não. Vai ter que ser sempre assim. Eu fui escolhida a ter esse cuidado mais minucioso e está tudo certo. Mas, realmente, no início é algo que é um pouco chocante, assusta. E o importante também, acho que a gente, digamos assim, tentar fazer o máximo... Como é que a gente se expressa? Tipo, compartilhar essa responsabilidade dessa paciente, porque ela precisa de um acompanhamento... De uma rede de apoio. Rede de apoio. Ela precisa ter uma nutricionista, tá? Que vai dar esse apoio para ela. Sim. Ela precisa ter um acompanhamento psicológico, tá? Porque essas pacientes não é uma conversa no consultório que vai dar certo. Então, ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa estar fazendo terapia, porque muitas vezes são pacientes que já vêm com um comportamento inadequado há muito tempo e que a gente sabe que mudar é muito difícil. Muito difícil, sim. Né? Mudar não é fácil. E é uma conquista diária, é uma luta diária. Então, assim, é uma paciente que ela vai ter quedas e ela precisa ter suporte. Ela precisa ter suporte com uma nutricionista, tipo, uma pessoa que vai conseguir entender o que ela precisa mudar,
tá? Dá um aporte para ela, né, de alimentos, porque tipo, não adianta tu retirar tudo de uma paciente que come muito de uma hora para outra, porque isso vai dar falha. Não funciona assim às vezes, né? A gente tem que se adequar com a paciente, entende? E tentar, tipo, encaminhar essa paciente, se necessário, para uma endócrino, encaminhar para uma nutri, avaliar a necessidade de encaminhar para um psicólogo, às vezes até um psiquiatra a gente precisa recorrer, né? Porque não é fácil, né? Nem o diagnóstico, nem a mudança. Quem sabe, a gente mulher, a gente está sempre querendo emagrecer 2, 3 quilinhos. A gente sabe o quão difícil é. Sim. 2, 3 quilinhos. Então, tu imagina tu pegar uma paciente obesa, sobrepeso e ter uma perda ponderal significativamente. Isso demora para ela ser uma perda substancial, ela vai demorar bastante tempo e ela tem que ter rede de apoio e tem que ter suporte, né? Sim, para conseguir deixar o processo mais leve, né? Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante sobre SOP, pelo menos dar uma introdução, né, para quem tem dúvida, questionamento. E eu queria trazer também outra questão, que é a endometriose, né? Acho que esse ano também bombou muito isso nas redes por conta do diagnóstico da Anitta, né? Que todo mundo ficou, meu Deus, a Anitta também tem! Exatamente. E o que é isso? Será que eu também tenho? Então, eu queria esclarecer um pouco. E acho que uma das principais questões, né, e que a gente não pode ignorar é o desconforto abdominal, né? A dor que traz esse tipo de situação, inclusive para a relação sexual, e que muitas mulheres ignoram, né? Acham que é normal, vai passar, espera 2, 3 dias e depois já não sentem mais tanto desconforto, mas não. Acho que a gente precisa começar a ser um pouco mais detalhista aos sinais do nosso corpo, né? E ao qualquer mínimo desconforto, já ficar um sinal de alerta e buscar ajuda de quem entende, de quem estuda, para esses direcionamentos. Então, queria que tu falasse um pouco também sobre os principais cuidados, exames e a atenção que a gente tem que ter. A famosinha do momento, a endometriose, né? Todas as pacientes... Tipo assim, ó, não vou dizer todas, mas vou te explicar assim, olha, uns 20, 30% das pacientes chegam no consultório achando que tem endometriose depois que a Anitta falou que tinha endometriose, né? Então, assim, a endometriose, ela tá super, tipo, famosa agora, porque a Anitta teve, né? E a gente acaba tendo bastante... É uma curiosidade popular. Exatamente. E eu, sinceramente, assim, muitas pessoas acham ruins, assim, porque as pacientes ficam só achando que tem, mas eu acho interessante porque isso a gente causa curiosidade, né? E a curiosidade gera informação. Exatamente. Então, a curiosidade gera também informação, tanto para a paciente poder raciocinar se, tipo, realmente pode ser que eu tenha ou não tenho, vou procurar alguém, né? Então, assim, eu vou fazer uma explicação bem simplificada do que seria... Só deixa eu te fazer uma pergunta inicial. Também posso considerar que existe um forte fator genético? Sim, a gente tem evidências que mostram que as pacientes que têm parentes, né, próximos que tiveram têm mais uma chance de ter, né? Mas eu vou tentar te explicar assim de uma maneira bem simplificada como que funciona, né? O endométrio é o tecido que a gente tem mais interno dentro do útero, né? Tá. E a endometriose é como se células desse endométrio fossem para outras partes da cavidade abdominal, né? Estivessem como se estivessem em locais inadequados, tá? E elas acabam causando bastante desconforto e dor nas pacientes, especialmente perto da época de menstruar. Não necessariamente só nessa época, mas especialmente. Então, as pacientes que têm endometriose, elas têm uma dor abdominal bem forte, bem importante. O mais comum é, né, no fundo uterino ali, intestino e nos ovários, né? Mas... E esse diagnóstico, Dani, vai ser feito como? Na verdade, assim, o diagnóstico, né, a gente vai ser de exclusão. Ou seja, a gente já avaliou os outros diagnósticos diferenciais, coisas que a gente poderia pensar que poderia ser, que tem sintomas semelhantes. Então, a gente descartando todos os outros, a gente vai pensar em endometriose. Mas qual que é o diagnóstico mesmo da endometriose? Ele é por cirurgia. Tá? A gente sabe hoje que existem assim alguns lugares que têm exames de imagem, né, que é possível, né, visualizar
alguns sinais sugestivos Sim, de sim. endometriose. Mas certeza mesmo É com com cirurgia. É com uma videolaparoscopia em que a gente faz, né? Abre a cavidade para avaliar, para ver se tem focos. E muitas vezes a gente pega pacientes, até na cesárea, quando a gente está fazendo, que a gente percebe foco de endometriose e a gente pergunta para ela se ela tinha alguma dor, ela diz que não. Tá? Sim, nem Então, sabia. não é uma coisa... Não é exatamente. Então, nem sempre a paciente ter algum foco, obrigatoriamente, ela vai ter dor. Tá? E a gente percebe também que existem muitas pacientes que têm outras coisas que causam dor, né? E acabam achando que é endometriose, porque eu tenho um professor que foi meu professor de pneumo, Dr. Noal, que trabalha aqui na Federal, e ele falava uma coisa que sempre me marcou muito, né? Ele dizia assim, olha, se tu estudar gripe, tudo que tu enxergar, tu vai achar que é gripe. Se tu só estudar gripe, se tu vê alguém espirrando, tu nunca vai achar que é outra coisa. Se tu vê alguém com tosse, tu vai sempre achar. Então, assim, quando a gente tem uma doença que está na moda, né? Então, a gente começa a ver e discutir sobre aquilo, tudo que a gente olha, a gente vai achar que é. Então, a paciente, às vezes, tem uma dor, por exemplo, para ter relação, e a dor para ter relação dela está muito mais a uma disfunção sexual do que uma endometriose. Né? Então, é uma paciente que às vezes vem com uma história que já tem, né, problemas para ter relação, e aí escuta que ter dor para relação tá ligado à endometriose, sim. e aí acaba achando que é isso. Então, a gente precisa individualizar bastante essas pacientes, fazer pesquisa para ver se não tem alguma doença inflamatória pélvica, alguma outra coisa que vai causar esse dor e desconforto parecido, né? E aí, sim, quando tu não acha mais nenhum diagnóstico, né, tu achar, já descartar e pensar numa endometriose. Tá, e tratamento? A gente, assim, para endometriose, assim, eu vou te confesso, assim, eu tive uma paciente com endometriose realmente grave, assim, que ela tinha muita dor, uma dor quase que incapacitante. Ela já tinha feito uma cirurgia, já, 1 ou 2, para tratamento, tá? Isso é uma coisa importante, porque o que a gente tem mesmo de tratamento, o que é o ideal é cirurgia laparoscópica, identificação, né, da doença em si, porque aí tu vai realmente evidenciar. Existem outras situações, por exemplo, às vezes tu vai fazer um exame de espéculo e tu vê alguma lesão perto do colo ou em fundo de saco que é muito sugestivo de endometriose, sabe? Então, acontece, tá? Não é comum, é raro, mas quando tu vai fazer cirurgia, o diagnóstico, né, o tratamento é tu, né, cauterizar essas lesões, né, tentar queimar ou ressecar essas lesões para diminuir a dor, tá? Às vezes a gente consegue, muitas pacientes resolvem praticamente com isso e outras não. Então eu já tive uma paciente que não consegui resolver com cirurgia, que é a primeira linha de escolha, né, que é o tratamento, que é o diagnóstico e o tratamento já ali na hora, não consegui. E aí a gente tem que fazer um manejo já com uma medicação para dor mais importante, assim, para tentar com que ela tenha uma melhora e tentar diminuir que ela tenha sangramentos. Então, tu fazer o uso do anticoncepcional adequado para essa paciente, que ela não tenha sangramento, porque o sangrar, né? O que é o sangrar de quem usa o anticoncepcional, né? Por que essa paciente não pode sangrar se ela usa anticoncepcional? Né? Às vezes a pessoa fica meio assim em dúvida. Mas quando a gente faz a pausa para fazer ter o sangramento de privação ali, né, do uso do anticoncepcional, a gente tem uma alteração hormonal e que, eventualmente, essa alteração, oscilação, pode ser suficiente para causar dor naquela paciente. Então, a gente evita com que ela tenha isso para que evite as crises de dor da endometriose. Dani, perfeito. E agora tu falou sobre dificuldade e dor na relação sexual e me veio algumas questões assim em mente. A gente sabe que existe um grande número de mulheres que ainda tem alguns tabus, né, para conversas sobre relação sexual, sobre a liberdade que se tem na hora da relação sexual. Isso está muito envolvido com autoestima, né, muitas vezes, com fatores emocionais, mas também está envolvido com alguns fatores hormonais ou fisiológicos. Pelo que tu percebe assim no consultório, pelos relatos, quais são as maiores causas de disfunções hormonais ou fisiológicas que vão afetar a saúde sexual das mulheres?
Assim, ó, os momentos que as pacientes chegam para mim queixando mais de disfunção sexual, assim, no sentido de diminuição de libido, diminuição assim, de lubrificação. Ou de vontade de ter relação com o parceiro, basicamente são bem pontuais. Assim, a maioria das pacientes que chegam assim com essa queixa, às vezes elas dizem, nunca tive esse problema antes e agora estou tendo, geralmente ali depois que tem nenê, né, pós-parto ali, tem um período em que a paciente tem mais essa queixa, eu não tenho vontade nenhuma de ter com relação com o meu parceiro. Mas isso tem função hormonal, né? Tem função hormonal e na verdade tem algo que é bem maior do que isso, né? Que tipo só o puerpério em si, essa parte, a gente pode fazer um podcast só disso, porque é muito rico e interfere muito na vida das pacientes, né? Mas a mulher, logo que ela ganha neném, ela entra numa fase assim em que ela fica como se fosse assim uma simbiose com aquela criança, né? Tipo, é totalmente natural e é esperado, né? E a mulher perde o interesse para ter relação e ela só consegue enxergar aquela criança. O prazer dela, muitas vezes, é naquela criança, é em cuidar daquela criança e, às vezes, acaba deixando de lado, né? E elas, na verdade, elas não chegam queixando que querem voltar a ter, né? Elas chegam dizendo assim, olha, meu marido está reclamando porque eu não estou querendo ter relação. Aí a gente conversa, né? Às vezes é normal no pós-parto acontecer isso, a gente vai acompanhando. É pontual. É pontual e geralmente, assim, a partir dos 6 meses de vida da criança, a mãe começa a se sentir mais vontade de viver, de fazer as coisas, né? Voltar a ter suas rotinas e começa a melhorar isso bastante, tá? E outra coisa também que interfere bastante é na paciente que está, assim, né, climatérica, que a gente é aquele período em que ela ainda não está na menopausa, mas que ela apresenta já diminuição estrogênica, alterações já no seu ciclo, alguns sangram, alguns não, né? Que a gente começa a ver que começa a ter uma falência ovariana e nas que estão entrando já no climatério. Essas são as que mais têm queixa. Mas a gente também percebe bastante, assim, muitas pacientes que chegam usando anticoncepcional, né? E que dizem assim, olha, eu vim aqui porque eu troquei meu anticoncepcional e desde que eu troquei eu percebo que eu não tenho mais vontade de relação com meu namorado, tá? Então, às vezes elas chegam com essa queixa e aí tu vai conversando e tu consegue perceber que a maioria das pacientes que chegam, tá, não é alterações hormonais, é problemas, disfunções sexuais de coisas que trazem a longo tempo. Então, assim, a gente tem, sim, para pacientes, tem um número de pacientes, sim, que vai ter, né, diminuição de libido e que, às vezes, precisa de um tratamento, de um acompanhamento, mas, da mesma maneira como a endometriose, vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Por quê? Porque a maioria responde muito bem com terapia. Porque tem problemas emocionais que estão envolvidos, exatamente, que são, na verdade, a raiz do problema, né? Exatamente. Então, assim, e a gente percebe no consultório também que não era uma coisa discutida, mesmo no consultório de ginecologista, né? Se a gente vai perguntar, quantas vezes tu foi no ginecologista, André, se te perguntaram como é que estava a tua vida sexual? Né? Então, a gente sempre deixa à vontade para a paciente falar, se ela tem à vontade, mas muitas vezes a paciente nem consegue perceber que ela tem uma disfunção sexual, porque ela teve, por exemplo, né, uma vida já complicada ou só teve um parceiro que também não conversa sobre isso. Exato. Não tem essa troca, né? Exatamente. Então ela nem sabe o que é o ser saudável. Para ela, o ser saudável é o que ela vive. Exatamente. E quando a gente vai olhar de um ponto de vista médico, a gente sabe que o que ela vive não é o saudável, né? Exatamente. Então, assim, e a gente precisa sempre identificar também o desejo da paciente de mudar isso. Então, a gente conversa com ela para tentar ver se ela entende que talvez não esteja muito bom. Muitas falam assim, pois é,
depois da menopausa não ficou bom, mas tudo bem, é assim mesmo, né? Não é assim mesmo, a gente pode melhorar, entendeu? E encaminhar para o terapeuta, eu trabalho com uma colega, que é a doutora Kim, que é maravilhosa, então, minhas pacientes eu encaminho muito para elas, e a gente percebe uma resposta muito boa, tá? Sem necessidade de a gente entrar com qualquer tipo de medicação, a terapia sendo assim, muito, muito importante. Muito importante. Por que eu quis trazer isso? Olha só, pessoal, a minha reflexão, né? Trouxemos questões que são fisiológicas e que não têm a ver necessariamente com o estado emocional, como SOP e endometriose, né? Tem uma carga genética, epigenética, né, de comportamento, de vida, ambiente e estímulos. E existem algumas situações, eu estou usando aqui uma única situação que é dificuldade de libido, né? Ou então até a infertilidade muitas vezes tem relação com fatores emocionais, né? Eu tenho pacientes que é tudo perfeitamente estável na parte fisiológica, micronutrientes, não tem o que ser feito, mas o emocional muitas vezes está tão abalado, debilitado, e que por conta disso não se consegue, né, ter essa primeira gestação, segunda gestação. Quando se começa uma terapia, é muito rápido. Não, é ótimo. Essa colega que eu trabalho, ela é formada só em sexologia, né? Então, é uma formação bem específica para um tratamento bem pontual e a gente percebe muita diferença, sabe? Tipo assim, realmente faz a diferença para a gente que está tratando esse tipo de paciente, até como para a gente descartar alguma coisa, porque quando a gente precisa entrar com algum tratamento, com alguma medicação, com algum hormônio para tentar melhorar o libido dessa paciente, a gente sempre tem que pensar que o hormônio ele sempre tem duas faces, então tu tem que ter um ajuste bem bom dessa paciente, né? E às vezes não precisa. Na verdade, a grande maioria das vezes, né, tu tratando essa questão mais emocional, né, ou as dificuldades que a paciente enfrenta para ter relação sexual, que, olha, muitas pacientes, muito mais. Comum. É muito mais do que... No meu consultório, que não é direcionado para isso, mas envolve saúde da mulher, é muito comum, é muito prevalente, por isso que eu quis trazer esse questionamento. Porque isso envolve autoestima, envolve relação com o seu corpo e, consequentemente, relação com como tu estás cuidando, né, das tuas atitudes contigo, que vai ter muita relação com a alimentação. E é algo que eu discuto muito com elas dentro do meu consultório. Então, por isso que eu quis te fazer essa reflexão, assim, até para quem está nos escutando, se questionar a respeito disso. Eu quero que esse podcast ele seja, além de informativo, mas também para tirar algumas pessoas da zona de conforto, né? Que muitas vezes o que pensam que é comum ou o que é normal não é. E pode ser um sinal de alerta para uma prevenção de várias coisas, né? Que a gente pode estar minimizando quando olhado com atenção. Com certeza. Não, e sexologia é uma coisa que é qualidade de vida, né? Então, todas as áreas são importantes, nenhuma pode ser menosprezada ou deixada de lado. E eu percebo bastante, assim, Andressa, que as pacientes, tu conversa com elas, elas chegam te querendo que tu resolva o problema delas. Aí tu conversa com ela e a gente volta naquele ponto da pílula mágica, né? Então, quando tu chega para elas e diz assim, olha, o ideal seria tu fazer uma terapia, né, com um terapeuta sexual para te fazer com uma pessoa que trabalhe só nisso, para que tu consiga destravar essa tua área. Aí a pessoa dá uma sumida. Tu entendeu? Porque não tá pronta. Porque é difícil, né? Lidar com isso não é uma coisa uma muito coisa que fácil. É bem difícil também, né, Dani? É entender o tempo de cada um daquele paciente, né? O tempo que cada um traz para conseguir resolver certas questões. Então, às vezes, a gente recebe o paciente, cada um tem uma história diferente, a gente, às vezes, quer pegar no colo, porque sabe como pode ajudar, né? Mas existem questões que não dependem da gente, que vai depender muito mais do outro, né? Do outro estar pronto para um olhar diferente, né? Dani, eu acho que a gente conseguiu conversar sobre vários pontos importantes. Eu gostaria muito que a gente conversasse em um outro momento sobre climatério, menopausa e puerpério. Eu acho que são assuntos também muito
importantes no nosso ciclo feminino, né? Eu sempre converso muito com o Anderson, com meu namorado, sobre isso, que não é muito fácil entender o universo das mulheres, né? Porque nós, em um mês, muitas vezes, somos mais de uma, emocionalmente, né? Com certeza. Dependendo da intensidade do nosso ciclo menstrual e da nossa tensão pré-menstrual, sai de perto, porque a gente tem que se entender, compreender, o outro também tem que entender, aceitar, respeitar. Então, não são situações fáceis. E além disso, além de ter que respeitar o mês, ao longo da nossa vida, a gente passa por várias questões, né, que eles não sentem tanto de forma hormonal, emocional, né, como a gente sente. Então, poder estar atenta a essas fases todas e entender como prevenir, para não ter que estar sempre correndo atrás, né, do prejuízo, digamos assim, entre aspas, né, e estar sempre correndo atrás de coisas que a gente poderia ter previsto e se poupado, né, com simples exames de rotina, consultas de rotina, cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia, a gente conseguiria nos poupar de muito trabalho e muitas vezes muito sofrimento, né? Então eu quero saber que mensagem final tu quer passar para essa mulherada aí que está nos escutando e te agradecer mais uma vez por estar aqui. Primeiro eu quero te agradecer, né, por esse convite maravilhoso, adorei estar aqui, tá? Um prazerzão, assim, poder falar das coisas que eu mais gosto, das coisas que eu mais dedico ao meu tempo, à minha vida, e para mim vai ser sempre um prazer, já aceitando outros convites. Pode ter certeza tá? que no próximo ano... Eu queria dizer que para mim é sempre muito, muito prazeroso poder trazer qualquer tipo de conhecimento que seja. Eu espero ter acrescentado na vida das mulheres que estão escutando, né, alguma coisa, porque a gente hoje, por mais engraçado que pareça, a gente está numa era de muita informação, tá? Mas a gente percebe que nós da área de saúde, quando tentamos conversar com as mulheres, a gente percebe que elas não têm informações mínimas sobre elas. Então, o que eu gostaria de desejar para as mulheres é que elas parem um pouquinho, conheçam a si, conheçam o seu corpo, conheçam a sua história, entendam como que funcionam os seus mecanismos, aprenda a se respeitar os seus limites, aceitar né, o seu espaço até onde consegue ir, né? E a informação está aí para todo mundo, as pessoas precisam aprender a buscar informações das formas certas, né? Então, pesquisar da forma correta é muito importante também, e poder estar aqui, para mim, tá sendo um privilégio de poder dar essa informação para essas pessoas todas. A gente fica à disposição. Imagina, com certeza, ano que vem a gente vai seguir os nossos assuntos. É que, como eu tinha te dito, é muito assunto denso, né? Para muita coisa. Conseguir... Não, e na verdade, assim, quanto mais a gente fala, mais a gente vai lembrando de coisas, né? E a gente tem que ficar se contendo aqui para tentar, tipo, manter uma linha de raciocínio, porque a gente vai lembrando de tanta coisa, de tanto paciente, de tantas histórias peculiares que a gente vê, e é muito bom a gente poder partilhar. E vamos ver o que as pessoas vão ter de dúvida, vão perguntando. Se quiser, também fico à disposição para responder. E eu estou muito feliz em estar encerrando os programas desse ano contigo, porque eu acho que, além de te admirar muito como profissional, como pessoa, eu já te disse, eu acho que é um assunto que vai, com certeza, auxiliar muitas mulheres e trazer para essa reflexão agora, nesse final de ano. Isso é cultural, né? Acabou o ano que vem vai fazer diferente, ano que vem eu tenho novas metas, ano que vem eu vou me cuidar de uma forma diferente. Então, fica aí o convite, né? Escutar o nosso programa e fazer a reflexão. Será que eu realmente estou me cuidando como eu mereço? Eu realmente estou me cuidando como eu deveria? Eu acho que eu trabalho muito na nutrição, né, com a frase das pessoas do eu mereço. Eu trabalhei muito, eu fui em todas as aulas, eu fiz tudo, eu mereço comer. Não é esse mereço que a gente tem que trabalhar consigo, né? Eu mereço... Merece se amar, né? Eu mereço me cuidar, eu mereço... Me amar, exato. Me amar, eu mereço ter tempo para fazer as coisas que eu amo fazer e que eu sei que vão me trazer também sinais de autocuidado e que não vão ser nocivas para a minha saúde. Então, será que eu estou me cuidando como eu mereço ser cuidada? Eu quero deixar essa reflexão para todo mundo. Bom, quero agradecer, pessoal, todos vocês mais uma vez que participaram de todos os programas desse ano. Ano que vem a gente vem com novidade, a gente vem com certeza com uma bagagem muito melhor, muito mais forte para vocês, para seguir trazendo informação. Comentem, compartilhem, tragam ideias, que a gente está aqui para
poder ajudar o maior número de pessoas que a gente conseguir. Muito obrigada. Dani, mais uma vez, obrigada. Obrigada.